Cheguei para a gente falar um pouquinho sobre a representação de Jesus nas artes visuais. Esses stories que eu vou gravar agora, eu espero conseguir ser bem objetiva e não muito prolixa com minha reflexão, devido a um post que a Morá Priscila fez em seu Instagram. Ela vai deixar até o dia 25 esses stories, muito bom. Ela faz um compilado sobre o Jesus histórico, respondendo a diversas pessoas que perguntam para uma judia, uma não cristã, se Jesus era palestino, se Jesus era judeu, enfim. Ela faz um compilado muito interessante, ela chega a tocar alguns pontos que eu vou comentar aqui, mas a reflexão que eu trago agora é uma reflexão de uma católica, e de uma católica que é artista e que trabalha com a representação de Jesus. Trazer a primeira representação de Jesus na história da arte, um grafito, uma incisão sobre pedra, provavelmente feita por um soldado romano, zoando um colega, provavelmente também soldado, de origem grega, que aí a gente não sabe se ele era de origem grego-judaica ou era um convertido grego-judaico que se converteu ao cristianismo. E havia o antissemitismo, havia o anticristianismo, e se misturou tudo porque não queria se compreender as diferenças. E aí a figura tem aqui o Alexmenos estendendo os braços para um homem com cabeça de burro crucificado. Se entende que é Jesus, porque o escrito que está em grego diz: Alexmenos adora o seu Deus. Data mais ou menos do século I ao século III. Uma questão que eu vou trabalhar aqui superficialmente, que os convertidos do cristianismo, ali nos primeiros anos após a ressurreição de Jesus, eles vinham massivamente do judaísmo. E o judaísmo tinha um mandamento de não fazer estátuas, de não fazer representações. E Jesus era entendido como Deus, como filho de Deus, como Deus. Então não se podia fazer isso. Com o passar dos anos, com a morte dos apóstolos e com a perseguição daqueles que seguiam o caminho, que era assim chamado, aqueles que seguiam Jesus, foi se criando a necessidade de ter uma representação. Também foi se estruturando os evangelhos, só que os evangelistas esqueceram de colocar como era esse Jesus físico, né? Estavam mais preocupados na mensagem. Pra vocês terem uma ideia de como isso era tão forte a primeira fase da arte paleocristã, a gente tem símbolos que representam Jesus e a comunidade cristã. Jesus é representado por letrinhas gregas, o Cri-Rho, né? Que é aquele que a gente vê nas igrejas, o X cortado com P, aquele ali é o Cri-Rho. Nós temos a Tau, muito usada pelos franciscanos, que é uma letrinha grega que simula ali a cruz, o peixe, entre outros elementos que vão simbolizar para aquela comunidade que está sendo perseguida. Já estamos na fase que os primeiros cristãos estão sendo perseguidos pelo Império Romano nas catacumbas, registram nas paredes a sua fé por meio desses símbolos que representam o Cristo. Aí uma segunda fase, os cristãos passam, principalmente porque agora nós temos muitos cristãos que nasceram de cristãos, que já estão imbuídos também dentro da cultura romana, greco-romana, enfim. Já não tem mais aquele contato com a cultura judaica, como tinha talvez os seus avós, os seus trisavós, e muito se perdeu por causa da perseguição, e vão se assumindo elementos da cultura romana. Começa-se a representação das cenas dos evangelhos que eram rezados ali no partir do pão, nas catacumbas. Então você tem uma representação que está até na Síria, datada de 235, de Jesus curando o paralítico, do bom pastor que está em Roma, da visita dos magos a Jesus. Que a discussão de como seria a figura de Jesus
é uma discussão atual? Não, ela existe desde o século III, século IV. Tinha um grupo que achava que Jesus deveria ser a mais bela representação possível ser feita, sempre jovem, sempre altivo, sempre poderoso. Outros que Jesus poderia assumir a forma que quisesse. Guarda essa informação. E assim foram se multiplicando nas catacumbas e entre as comunidades cristãs várias representações de Jesus, até chegar a uma muito famosa no século VI, já ali no Império Bizantino, o Pantocrato. Essa aqui é a representação mais antiga do Pantocrato e que serve de referência para todos os artistas de inspiração bizantinas e iconógrafos. A arte bizantina prolifera, mosaicos, entram vários artistas, entram várias formas de se interpretar Jesus, e há também essa expansão do cristianismo dentro do Império Romano, dentro de outras culturas, dentro da Europa, e uma necessidade de que esse Jesus se aproxime do rosto europeu. Só que a gente também tem um movimento dos cristãos na Etiópia, onde a gente vai encontrar ícones de Jesus com traços etíopes. Nós vamos encontrar Jesus também sendo representado no Egito com traços egípcios. Só que como nós somos colonizados por europeus, é muito forte para a gente essa imagem de identidade do Jesus europeu. Porém, nós temos também, nesse período histórico, Jesus etíope e Jesus egípcio. Fiz todo esse resumo da história da arte sacra católica, muito resumido, para poder fazer um questionamento. Por que as artes, as representações de Jesus não branco, não europeu, incomodam? Sabiam que o Alto da Compadecida, a primeira versão, a primeira filmagem, parece que data de 1969, é um que tem a Regina Duarte como a Compadecida. Foi censurada, dizem que foi por anticlericalismo que tinha na obra, mas se comprovou que foi por questões raciais. Jesus negro, que Ariano descreve e que foi interpretado, incomodou. E por que incomoda até hoje? Então vamos para poder encerrar a nossa conversa gostosa aqui. Vocês acham mesmo que se Deus não fez questão de inspirar, eu estou falando uma conversa aqui para os católicos, você não fez questão nenhuma de inspirar os evangelistas a se descrever na sua forma humana, você acha que isso era uma preocupação dele? Como que ele era? Como que ele é? Não. Não é uma preocupação de Deus. Tanto que não é. Vamos falar das aparições de Maria. Ela vem de todo tipo. Se preciso for, ela vem como uma indígena, como fez em Guadalupe. Ela é encontrada como uma imagem que se torna preta pela fuligem das velas em Aparecida, como as virgens negras que tem na Europa.